Bom dia. Bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Linhas de Poder. Podcast onde destacaremos as estruturas que moldam o mundo, visíveis ou não. Eu sou Enzo e hoje seguiremos por caminhos distintos, antigos e de certa forma ainda presentes no nosso dia a dia. Vamos falar sobre algo que parece ter ficado preso no passado, mas que continua ditando regras nos bastidores da sociedade moderna, da sociedade patriarcal e a hierarquia social. Quando falamos de poder, imaginamos tronos, coroas, castelos, reis, fortalezas. E se eu te disser que as estruturas de poder mais fortes são as que não conseguimos ver? Aquelas que estão estranhadas na linguagem, na cultura e na forma como dividimos o trabalho, afeto, valor e até pessoas. Hoje, com a ajuda do Mateus, vamos explorar como esse grande entrelace histórico se formou, como sustenta, como ainda influencia nossas relações sociais. Venha comigo para juntos aventurarmos no poder patriarcal social, ou melhor, nas linhas de poder. Para entender a sociedade patriarcal, precisamos voltar muito no tempo, milhares de anos. Diversos estudos antropológicos indicam que as primeiras sociedades humanas eram relativamente igualitárias. O poder não era rigidamente centralizado e as funções sociais variam conforme a necessidade. Mas com o surgimento da agricultura e da vida sedentária, algo muda. O acúmulo de recursos começa a criar uma nova pergunta: quem controla o que é produzido? E é nesse cenário que vemos o início da hierarquia social como conhecemos. Homens passam a assumir funções de lideranças, seja pela força física valorizada nas tarefas agrícolas, seja por questões culturais e religiosas. Com o tempo, essa estrutura se solidifica e o patriarcado surge como um modelo dominante. Ele não se limita a quem governa, mas determina quem tem voz, quem tem valor e quem tem acesso ao poder. Visões antigas, leis escritas e tradições familiares reforçam essa lógica. Em muitos códigos antigos, como o código de Hammurabi, a figura masculina era tratada como chefe absoluto da família. E essa lógica atravessou os séculos. O patriarcado não é apenas um sistema político, é um modo de organizar o mundo. Ele cria camadas, camadas invisíveis, camadas silenciosas. Na maioria das vezes, porque muitos de nós crescemos ouvindo frases simples, aparentemente inofensivas. Danilo não chora. Lugar de mulher é em casa. Quem manda aqui sou eu. E nessas pequenas frases que o sistema se esconde. Esse tipo de hábito coletivo. A hierarquia social se constrói assim, uma escada invisível, onde cada degrau determina quanto você pode falar, agir, amar ou até desistir. O mais curioso é que quando essa escada fica tempo demais no mesmo lugar, as pessoas esquecem que ela foi construída por mãos humanas e passam a acreditar que faz parte da rotina universal. Mas nada disso é natural. Nós, como sociedade, inventamos essas regras e se inventamos, podemos mudar. Ao longo da história, os sistemas patriarcais se manifestaram de diferentes formas. Na Grécia Antiga, por exemplo, mulheres não tinham acesso à política e muitas vezes eram tratadas quase como propriedade. Em Esparta, apesar da maior liberdade feminina, o poder ainda era concentrado nos homens guerreiros. Na Idade Média, a Igreja reforça a ideia do homem como a cabeça da família, baseado em interpretações religiosas que fortaleciam papéis de gênero rígidos. No Brasil colonial, essa estrutura se combina com outros fatores, como a escravidão e o sistema agrário.
criando uma hierarquia social ainda mais rígida, onde poder, gênero e raça se entrelaçam. Ao entrarmos no século XIX e o início do século XX, movimentos feministas começaram a desafiar essas estruturas. A luta pelo voto feminino, o acesso à educação e ao mercado do trabalho inicia uma pequena rachadura no modelo patriarcal. Mas, ainda assim, o sistema continua presente nas relações domésticas, nas leis, na economia e até mesmo na política. Hoje, no século XXI, o patriarcado não é o mesmo de antes, mas ainda está presente. Vemos isso em números: desigualdade salarial, subrepresentação feminina em cargos de liderança, violência de gênero, divisão desigual das tarefas domésticas. Ao mesmo tempo, novas discussões surgem: masculinidade tóxica, paternidade ativa, equidade, diversidade e a desconstrução do homem provedor. A sociedade está passando por uma transição. Velhas estruturas estão ruindo, mas novos desafios estão aparecendo. O que estamos testemunhando hoje não é o fim do patriarcado, mas o início de uma nova renegociação social. Quando pensamos no patriarcado, é fácil imaginar um inimigo distante, um rei tirano, um governante injusto, uma figura clara, fácil de amor. Mas o patriarcado não tem bolso, ele não anda sozinho, ele vive dentro de nós, o modo como fomos ensinados a pensar. E aqui vem a parte mais delicada. Questionar essas estruturas significa questionar o nosso próprio lugar. A pergunta que fica é: por que algumas pessoas têm mais alma que outras? Quem decidiu isso? Por quê? E talvez a resposta seja tão incômoda quanto libertadora. Quem decidiu fomos nós mesmos, coletivamente, culturalmente, historicamente. Se o poder é uma construção humana, então existe espaço para a reconstrução. O patriarcado não é sombra do passado, é uma marca do presente. E para identificar as linhas de poder, precisamos de coragem para enxergar onde começam e onde elas apertam. E como vimos, entender a hierarquia social não é apenas olhar para cima e perguntar quem está no topo. É olhar para os lados e perceber como essa estrutura molda todas as nossas relações. A mudança começa quando dedicamos a questionar, e questionar é um ato de poder. Esse foi o episódio de hoje, de Linhas de Poder. Esperamos que essa reflexão abra espaço para novas conversas, novos debates e, quem sabe, novas formas de organizar a linha. Até a próxima. E lembre-se, o poder está nas linhas e nas entrelinhas. Diogo acreditou que podia desafiar a autoridade religiosa da época, mas ninguém fazia isso por ele. A igreja decidiu que ele vivia e morria e seria. Diogo foi mais um que desapareceu pelas mãos do próprio